Quer aprender como fazer este caldo de carne 100% natural, super concentrado em sabor? Então assista a este vídeo e aprenda como fazer este maravilhoso caldo de carne natural, que é rico em nutrientes, saudável e feito com restos de carnes. Sim, isso mesmo, aqueles restos que você remove da carne e joga fora. Eles são excelentes para fazer este caldo rico em sabor, para enriquecer suas receitas. Confira! Para fazer esta receita eu usei os seguintes ingredientes: 4 dentes de alho, uma cebola, um talo de alho poró, um talo de aipo, 3 mini cenouras ou uma cenoura grande, sal a gosto. É melhor fazer sem sal, mas se você for usar sal na receita do caldo, lembre-se de não usar muito na receita que for usar o caldo. 3 folhas de louro, cúrcuma em pó, páprica em pó, noz moscada, ralada na hora, cravo em pó, mostarda em pó, tomilho, pimenta do reino, tomate. E os restos de carne? Estes restos são do preparo da receita do ensopado de carne com cerveja. Se você quiser ver como eu preparei, clica no link do card acima ou no link da descrição deste vídeo. Voltando à receita do caldo, agora eu coloco um pouco dessa gordura numa panela. Esta é a gordura do tutano, que eu retirei do excesso da receita do caldo de mocotó, que tem vídeo aqui no canal também, e o link vai estar na descrição deste vídeo também. Agora eu adiciono alho picado e deixo refogar um pouco até dourar. Em seguida eu vou adicionando os outros ingredientes. Adiciono a cebola picada, o aipo, o alho poró, a cenoura, as folhas de louro, o sal. Mexo um pouco e depois adiciono a páprica em pó, a cúrcuma, a mostarda em pó, o cravo em pó, o tomilho e por fim ralo a noz moscada. Dou uma mexida para misturar bem e deixo refogar um pouco mais. Agora eu adiciono os pedaços de carne. Estes pedaços são os nervos da carne, eles são ricos em colágeno. É o que vai dar aquela liga final no caldo que vai ficar parecendo uma gelatina. Depois, com a panela no fogo baixo, eu adiciono 1,5 litro de água fria. Não adicione água quente, pois isso fará o caldo ficar menos saboroso. Se o cozimento do caldo começar com água fria, as proteínas solúveis em água terão tempo suficiente para se dissolver na água, antes de se tornarem insolúveis e inacessíveis pelo processo de desnaturação. E por último eu adiciono pimenta do reino e tomate picado. Mas não fique mexendo toda hora, pois isso também causará uma emulsificação de gordura e água. E o que queremos é que toda a gordura flutue para o topo quando o caldo esfriar para que possa ser retirada. Uma vez que o caldo esteja sem gordura, você pode deixar ferver sem medo. Geralmente o cozimento de alguns caldos levam de 8 a 12 horas, mas isso não é muito prático no nosso dia a dia. Então, quando a gordura subir, remova com uma concha, aumente a temperatura do fogo e cozinhe por em média 1 hora. Não vai ficar igual um caldo de 8 horas, mas fica bem melhor que um caldo artificial de tablete. Depois de cozido, use uma peneira para filtrar o caldo. Para obter um caldo de carne encorpado e gelatinoso, escolha partes ricas em colágeno. O colágeno está presente no tecido conjuntivo, articulações e tendões, e nos ossos. À medida que essas partes fervem, o colágeno se desnatura, desenrola, e se combina com a água formando a gelatina. Eu removi uma parte da gordura durante o cozimento, mas ainda ficou um pouco, então eu removo completamente nesta parte. Agora eu divido o caldo em 2 partes. Uma parte eu já vou usar imediatamente numa receita, e a outra parte eu vou levar ao fogo novamente para que ele reduza e fique mais concentrado e espesso. Assim eu posso armazená-lo por mais tempo na geladeira. Durante este processo de redução, não cubra a panela, pois a panela aberta irá ajudar na evaporação lenta para que os sabores possam se intensificar. Este é o ponto ideal, mas eu deixo ele reduzir mais um pouco, até ficar bem concentrado. Depois eu passo para um recipiente, deixo esfriar por alguns minutos, e depois coloco na geladeira. O ideal é resfriar imediatamente,
E uma maneira mais rápida e eficiente de fazer isso é usar um banho de gelo, colocando uma panela com caldo coado dentro de uma panela maior, com água gelada ou em uma pia tampada, e mexendo o caldo enquanto ele fica na água gelada para que esfrie ainda mais rápido. E depois de algumas horas na geladeira o caldo ficou assim. Essa gelatina ficou dura, pois o caldo estava bem concentrado. Eu poderia ter deixado ele menos concentrado, e ter dividido em mais porções que ele iria formar uma gelatina também. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal, pois toda semana estou postando receitas com dicas e curiosidades sobre as mais variadas receitas.